O nosso corpo. O nosso corpo precisa de um tempo para tanta coisa, né? Mas para passar de um estágio para o outro, se acomodar a novas informações. Eu estou falando da gravidez e, na verdade, eu estou falando do puerpério, tão pouco comentado e conhecido também como resguardo ou quarentena. É o período de recuperação pós-parto, quando o corpo volta, aos poucos, para o lugar depois de passar pela revolução, que é gerar uma criança. Um estágio que varia de mãe para mãe. Para algumas é trabalhoso, mas dá para aguentar. Para outras, juntar amamentação, noites mal dormidas e perda total da individualidade é muito difícil. O bebê tá lá, lindo, fofinho, a bundinha gostosa, cheiroso, pedindo todas as atenções. Mas a mãe pode estar mergulhada numa tristeza sem fim. Como passar pela experiência do parto sem perder a ternura e o sorriso? Na verdade, a paciência, né? Nos lábios. Para responder essa pergunta junto com a gente, a comediante Mia Mello, que está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça de teatro Mãe Fora da Caixa, vem falar sobre isso e ela está aqui no nosso sofá! Só você é mãe, né? Eu sou mãe de 2. O de Eu 10 sou anos, Mia eu não ou tinha... mãe da Nina e do Antônio. Nas horas vagas. Eu não tinha registrado que você tinha filho de 10 anos e depois de 2. A situação das gravidez, do puerpério, dessa quarentena, foi muito diferente de uma... Muito. Você sabe que na minha primeira gravidez eu nem soube desse nome, puerpério? Acho que não. Eu também. Mas acho que ele não se falava. Eu juro, Seu mais velho tem 10? Tem 10. Resguardo, quarentena, Quarentena, resguardo. Eu acho até que é mais, porque a quarentena dá uma sensação de 40 dias. Ei, acabou! Dormiu o bebê. Ou então uma sensação de que você não pode se aproximar daquela pessoa durante 40 dias. Para mim, mais Fique longe. Eu acho que estava só ligada a sexo, né? Não pode transar na quarentena. Exatamente. Não é isso. Não é muita coisa, assim. Acho que envolve muita coisa e principalmente uma coisa hormonal, eu acho até, né? Mais do que uma coisa assim que você fala, poxa, é cansativo, Só que além de tudo, você estava ali gerando uma vida e depois tem alguém sugando a sua vida, né? Literalmente, mesmo se você não está amamentando do seu peito, você está ali vivendo, respirando por aquele tal da bebê. perda da individualidade, que às vezes você não se toca do porquê, eu imagino. Você não se toca do porquê daquela tristeza, daquela agonia, mas é isso e um monte de coisas mais. Como é que foi a sua quarentena, o seu puerpério? Minha quarentena foi muito difícil. Para mim, o que mais pegou foi a parada do corpo. Porque antes de eu engravidar, eu pesava 58 quilos, acreditem. Quando eu engravidei, 33 quilos. E depois de todo o processo do nascimento, você se olha no espelho... 33 quilos depois? Você ganhou 33 quilos. A mais. Eu fui de 58 para 92. Puta que pariu. No dia da última consulta, sobe na balança 92. Mas enquanto você está lá com a barriga, tudo certo. É a barriga, a criança. Vá. Depois que eu der a luz, vai voltar ao normal, meu corpo, tudo bem. Quando eu olhei no espelho, falei, gente, que isso? Que corpo é esse? Essa parada do corpo foi muito difícil, foi um choque, mas foi um choque que também me ajudou a começar esse processo de entender que não é de uma hora para outra que vai voltar, que vai levar um tempo e que tem que ter paciência para entender que esse tempo pode te ajudar a encarar melhor essa situação e de transformar. Então, o meu processo de autoestima, de aceitação, veio muito também da minha gravidez. Eu tive uma gravidez, no meu puerpério foi um tsunami hormonal, assim, até porque eu tomei hormônio na gravidez, eu tive uma gravidez de risco, então eu tive uma onda de precisar de mais hormônio do que o que a gente já produz normalmente na gravidez. Então, cara, foi uma avalanche, assim, de sentimentos. Eu me lembro das noites em claro, eu me lembro da coisa do leite jorrando. Vocês usaram aquela concha? Até agora usei muito. Aquela concha para dormir. É uma concha que você coloca pro leite ficar ali dentro. Tem um buraco, Hoje em só dia que, tem assim, até não dá uma pra você maquininha, ficar com a né? máquina, porque se você ficar muito, você pode ter fungo no peito. Não, exatamente. Entendeu? Então você nem fica. É sério. Não, eu vou fazer uma piada. Posso fazer logo a piada que eu tenho? A pior coisa do puerpério certamente deve ser aquele sutiã, aquela calçola horrorosa. Mas estamos lindos hoje. Tem uns Aquele furo
juro, aqui devia ser uma flor, um coração. Tem vários lindos Aquela hoje. cor bege. É lindo hoje, que hoje tá na moda esse hot paint, a gente. Tem coisas maravilosas, Não, juro. tem Já lindos. melhorou Nunca mais bastante. esquentar, pessoal em Menos casa, um menos problema. Chique. esse. Juro, mesmo. Tem vários, Maravilhosos. tem vários Tem lindos. bárbaros Agora, que- Pete, você falou que você se informou demais. Eu me informei, é que nem assim, a minha estava falando, né? Há 10 anos atrás, eu acho que a gente ainda não falava mesmo puerpério. Eu acho que a gente começou a conversar mais sobre maternidade, sobre os assuntos femininos. Sobre a real. O feminismo ajudou muito a gente a trazer esses assuntos e a maternidade é um deles. Então, acho que a gente fala mais a real das coisas hoje em dia. Antes, eu acho que era tudo mais idealizado. Não, assim, e outra, sabe? acho que as pessoas têm medo de Ou falar, porque eu tô camuflado falando o também. tempo inteiro sobre isso, tô fazendo uma peça sobre isso, Aham. eu tenho medo que me julguem, eu tenho medo que falem que eu não gosto Claro. dos meus filhos, que eu sou uma mãe, E por que não quê? sou... Porque eu falo que eu tô exausta, que, Claro, que você dá fala trabalho, real. que eu tô Aham. cansada pra caramba. Que eu- Porque- Então, e normalmente você fala, pô, não pode falar isso, Não tem que falar pra pode. todo mundo, não em casa você fala o que você quer. As pessoas Mas têm uma pra romantização falar, da gravidez, Ai, é né? tudo, As gente, pessoas- lido super bem com os As meus filhos. pessoas ainda têm Exatamente. uma Tem essa leitura muito questão. romântica do que é a gravidez. E além disso, eu A acho que... mulher é santificada. É, sabe mas- assim, a mulher pode parece ser. que vira Pode santa e parece que você nasceu imbuída por um instinto que automaticamente vai fazer você passar por aquilo incólume. Linda, maravilhosa. Não é assim. Não é assim. Pode ser para algumas. E eu acho que existe uma parte da gente que é um instinto animal que realmente nos ajuda. Mas eu acho que tem outras coisas para as quais é legal a gente se preparar. É legal falar que talvez não seja assim, encostou, pegou no peito. É. Pode ser que seja, mas pode ser que com você não seja. Lógico. Sabe? Até Pode- pra você se preparar quando vier, você não se sentir tão frustrada. Então eu me preparei muito pro caos. Eu sei, então, mas eu já ouvi muita gente falando que se preparou e foi bom. Foi Porque bom, daí pra quando mim chegou, foi eu bom. falei, Mas foi tudo também isso. eu já ouvi muita gente Eu falei, falar que se vamos. preparou demais e que na hora os conhecimentos estavam ali numa confusão tão grande, porque pode leu ser. tanto, porque assistiu tanta coisa e Não. na hora do vamos ver. Eu não- olha só, o que eu acho é o seguinte, assim, eu me preparei muito. Eu fiz curso, carreguei bebê de plástico, fiz tudo. Eu também, eu fiz uns Eu- dois, gente. é, Eu era, eu era a única mãe de segunda viagem no curso. De tanto que queria saber. Mas foi eu atrás, eu acho que não é confusão. É porque por mais que você faça cursos, por mais que você leia tudo, a experiência do bebê ali é uma experiência única. Prática é um Tanto ser que, humano único, tanto, tá que ali, né? tanto que uma primeira gravidez é uma coisa, uma segunda gravidez é uma outra coisa. Entendeu? Você nem compara. Minha irmã tem 3 filhos, o puerpério de um filho foi totalmente diferente do outro. É, porque o corpo dela era diferente. O bebê é diferente, o bebê bebê é demanda humano, diferente, um bebê que é mama de uma forma diferente, assim, a única coisa que me prepara, eu também fui uma que me preparei pro pior. Eu nunca achei que eu fosse ter filho, eu fosse dormir, que eu fosse... E a minha irmã falou pra mim uma coisa maravilhosa, a da amamentação no início, e eu fazia tudo, pegava sol no peito, aquela coisa toda. E ela falou, você vai sofrer muito no início, foi o que aconteceu comigo, a experiência dela. Aguenta, porque nesse momento muitas mulheres desistem. Então você aguenta, eu agarrava Você desistiu? eu agarrava no sofá. Eu agarrava no sofá e depois de 15 dias, aquilo ali virou realmente uma coisa maravilhosa. Agora, o que a gente estava conversando, o que acontece, é essa confusão, assim, emocional que a gente tem. Porque você passa de um estágio, né, de uma mulher que não tem filhos, para você se recolocar ali, quem sou eu agora? Tem esse bebê que depende de mim todo o tempo, né? A empatia na maternidade ela é uma das ferramentas mais poderosas, na minha opinião, sabe? Tanto que aquelas redes de apoio, que hoje são tão faladas... Super e nem funciona. É tão simples e funciona tanto você Sim. ouvir de alguém que a pessoa está passando a mesma coisa que você, maravilhoso. ou que já passou, ou que ela te entende. Aquilo dá um acalento no coração. Você deve ter esse retorno na peça. Nossa, gente. Eu digo que eu tô me curando, Falo, assim, depois sabe? da peça, É uma há uma cura, corrida. É uma cura. Claro, não, aquilo assim, ali, claro, Eu, no você- final, eu me proponho a escutar as pessoas. Eu falo, olha, vocês ficaram aqui, só sou eu no palco e tudo mais, vocês me ouviram 1h30 Vira um debate. quase. Eu vou voltar e vou escutar um pouco vocês. E aí viram as histórias mais lindas Ai, que eu já ouvi na minha vida. cara. Por Tem exemplo? um dia que eu... Por exemplo, A gente falou junto. que eu vou Junto, falar até amiga. dessa coisa da empatia que eu acho muito bonita que acontece na maternidade. Claro que eu tô falando da minha bolha, eu não tô falando de extremos e tudo mais. Mas Sim. eu acho que rola uma empatia muito especial, que é o seguinte. Foi a Camila lá, lembro até o nome dela. E aí ela contou uma história que ela foi criada pela avó numa comunidade. E ela, quando ela engravidou,
a avó não aceitou, ficou muito brava com ela. E aí ela conseguiu ir conversar com muito jeito. A avó foi aos poucos aceitando, o menino foi morar com ela na casa. E quando o menino nasceu, tinha 3 meses, o pai foi embora porque estava muito cansado. Ah, tadinho, né? Gente. E aí continuou contando aquela história. Vou lá E a assistir avó foi uma parceira gigante dela, e como ela ajudou, e como para ela foi importante tudo isso. E até aí eu ouvindo uma história absolutamente diferente da minha realidade. Da minha realidade privilegiada, que tem uma casa, que tem um marido, que tenho tudo, né? E ouvindo uma história bonita, me emocionando, achando tudo. E aí ela falou uma frase, assim, que eu comecei a chorar na hora, porque eu lembrei de mim. Ela falou assim: eu, às vezes, ficava tão cansada, eu não tinha com quem dividir, que eu entrava no banheiro para fazer xixi e pensava, pô, olha, agora ele vai ter que chorar um pouco, sabe? Não sei, mas foi uma coisa que tocou tanto em mim. Muito. Porque eu entendi o que ela falou. Várias vezes eu também entrei no banheiro, sabe? Chorando e falando, ai, agora um pouquinho você vai ter que esperar. Queria. Sabe, assim, eu acho que... Hoje a gente estava na reunião e eu falei que um dos momentos mais preciosos do meu puerpério era quando eu ia... Ai, amor! Pronto, todo mundo chorar. Você falou do banheiro, é uma coisa que todo mundo se identificou muito. O banheiro porque eu tava Aquele contando... momento do banho, né? Eu tava de você, contando E mais o banho com cedo. um choro imaginário. Eu tava contando lá que quando eu entrava pra tomar banho, eu falava, é melhor que tudo que eu já passei em toda a minha Quando vida você é conseguiu tomar banho. esse banho aí, né? Não, mas eu esperava o dia inteiro pro momento do banho. Eu preparava tudo, pessoas me ajudando pro momento do banho. Então, assim, é uma coisa tão simples que é fazer xixi, né? Fazer Não, xixi, eu tomar vou te banho. falar, o Essas meu coisas filho que a veio gente do não coração. fala, né? Eu não passei pelo processo químico que vocês passaram, mas eu lembro perfeitamente dessa situação que foi passar a fazer xixi. Xixi ainda é fácil porque é rápido. E o cocô? Que não sai assim. Mulher, né? Tem um tempo. Demora, né, meu E amor, aí pro o banheiro número com a 2. porta aberta. A primeira vez que eu pude um dia fechar a porta do banheiro e ficar, porque as coisas estavam mais tranquilas, os horários já estavam mais afastados, mais longos, porque tinha que combinar a hora do cocô com a hora que ele dormia. Não dava. Exatamente. Nunca achava as coisas, né? Foi uma vitória. E não à isso toa, a peça nos inteira faz se passa no banheiro. Todas iguais. Ah, é? A peça inteira se passa no banheiro. É verdade, porque o cenário, eu vi É o fotos. banheiro, porque assim, é o lugar que é mais sagrado, Tô que falando. perde o lugar, o altar. Vira não um tem Gente, mais. confessionário, isso, né? total. Não dá pra você Vira um trancar a porta. No dia confessionário. que eu tranquei a porta, meus 2 filhos ficavam na porta. Mamãe, parecia que eu tinha... Falei, gente, eu nunca mais vou trancar essa porta. Eu me lembrei que eu fiquei dias sem tomar banho, tipo, posso ter ficado uns 2. Eu sei. Perdi a noção. Certeza. Não, Perdi a noção. na peça mesmo eu falo assim, De lembrar, começa a falar, descrever o gente, puerpério, né? O será que eu tomei corpo banho hoje? destruído, o peito vazando leite, sangue que não dá pra usar um absorvente, é uma fralda geriátrica, é tanta muito coisa. louco. E aí no final termina falando assim, banho? E a ela galera começa a morre de surtar. rir, né? Porque é um surto coletivo. No final da história, porque você é uma menina que tem uma pegada de humor muito boa. Muito Você Maravilhosa. conta isso, maravilhosa. Maravilhosa. Muito boa, maravilhosa. Muito obrigada. Então, o traje cômico é um negócio que me encanta muito. Eu A também, mim eu também. tenho um olhar que eu tenho pra minha vida mesmo. Porque a minha vida realmente, às vezes, é um caos e depois de 5 Mônica. minutos eu já tô Mônica rachando o também. bico. É o jeito que eu acho que eu até expurgo as coisas da minha vida, sabe? isso é bom. Eu vivo rindo do Eu só meu tô caos. viva por causa disso, E eu conto, aí a acho. pessoa, vou contando, aí a pessoa, ai, que bom que terminou. Eu falei, não, amor, eu tô no meio da história só. Entendeu? Ainda tem mais meia. Aí a pessoa, meu Deus, como é que pode não ter acontecido mais coisa? Que bom a gente poder já estar falando mais sobre isso, né? E Tem que falar. explicando muita coisa. E mesmo assim, ainda é pouco. Ainda é pouco, tem que Porque falar mais. você mesmo contando uma história de uma amiga que se surpreendeu, que falou, porra, a tal frase, se tivessem me falado que era tão difícil, Fiquei muito ninguém me impressionada. falou porra nenhuma. Recentemente, que eu tenho com uma amiga que tá amamentando, falou, nossa, ninguém me avisou que era tão difícil assim. Eu falei assim, mas como? Porque há 10 anos falavam menos, mas hoje eu tenho a sensação que tá todo mundo falando muito. Mas E ainda é pouco. Mas eu acho que às vezes é tipo, sabe quando diz aquela coisa que os índios não enxergaram os portugueis? Eu acho que é tipo isso. Alguém fica falando puerpério, você fala, não vou você passar não ouve, por isso. tão- Parece que e você é tão tá- distante, é. é uma palavra tão diferente. É, Você fala, Só que comigo dá vai ser atenção, diferente. tá Comigo vai ser entendi, diferente. acontece, fica meio alienada do assunto. Quem já passou, quem Peraí, já passou. paralela não dá. O que você falou? É que quem dá atenção para essa palavra é só quem já passou Eu acho. ou está passando É por isso. esse Esse processo. lance da sororidade é muito importante. Você falando, eu me lembrei também de quando eu estava grávida, de como era importante as mensagens das minhas Meu amigas Deus. Nossa, que também. que foram mães recentes também, me dizendo coisas. A Nani foi uma amiga que falava, pô, mandava umas mensagens, isso aqui, botava real, sabe? Aliás, eu fui salva por grupo de rede de apoio, cara, de isso é amigos muito que me bom. acolheram, porque tinham filhos mais ou menos da mesma idade, nem eram tão amigos, e virou
uma coisa assim, pessoas pro resto da vida, sabe? Tem a Juntando coisa e maravilhosa. trocando as dificuldades, claro. Tem a coisa maravilhosa, mas tem esse outro lado que a gente não pode se sentir mal por falar nem julgada, né? Eu não posso me sentir menos mãe. Aliás, fica Pelo aí meu contrário. apelo pra todo mundo. Sintam-se livres pra falar, gente. Vocês vão ser menos ou mais. Claro que dá medo, eu tenho medo de falar. Eu não falo assim, tranquila. Eu tenho um certo medo que me julguem, medo de né? ficar sendo julgada. Porque é um lugar muito especial, que é a minha Claro. é a maternidade. É o lugar mais Mas valioso da mas minha porque vida, eu acho. Mas é porque espero muito da mãe. A mulher é culpada... Mas eu acho que quanto mais a gente falar, já que a gente tá gente- com o microfone na mão, né? Eu acho que a gente tem que falar pra dar liberdade pra quem não tá se sentir confortável pra falar, nossa, eu posso falar que eu tô pensei que cansada. fosse, não é só você. A gente falou aqui, mas queremos saber a sua opinião. Comente aqui embaixo para entrar na conversa com a gente. Curta e compartilha para chamar mais gente para participar. E toda semana tem vídeo novo no ar. Então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo vídeo estiver no ar.